E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Vamos conversar aqui um pouco, né, sobre este assunto. Cristo fundou só uma igreja. Isso é fato, né? Isso está registrado nas Sagradas Escrituras. Cristo fundou só uma igreja. Além disso, é malandragem, é desonestidade, né? É tudo menos verdade. O texto bíblico, né, é claro. Em Mateus 16, Cristo falando com Pedro, depois daquela profissão de fé de São Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus Cristo vai dizer, eu também te digo, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja, ele diz que edificará, né, a sua igreja, e não as minhas igrejas. Então, além disso, né, é desonestidade. Cristo está dizendo que vai edificar, e chamou de igreja dele, né, a minha igreja. Não diz as minhas. Então, para uma pessoa que quer ser honesta diante de Deus, né, diante desse mundo, a pessoa precisa admitir que Cristo fundou só uma igreja. Se Cristo não fundou só uma igreja, se ele fundou várias igrejas, não está nas Sagradas Escrituras, né? A pessoa está mentindo, só é um tremendo mentiroso. Cristo fundou só uma igreja, que está nas Sagradas Escrituras. Aí aparecem aqueles comentários, mas as igrejas que estão lá em Apocalipse, as 7 igrejas, eram uma igreja só. As igrejas, as cartas estavam sendo dirigidas às igrejas particulares, né? Ou seja, né, às igrejas locais. Mas é uma igreja só, uma única igreja. Igual a gente vê hoje, né? A igreja que está aqui no Brasil, as dioceses, as capelas, né? As paróquias. Sim, são milhares e milhares que formam uma igreja só. Assim era na igreja primitiva. A gente vê as cartas dirigidas às igrejas, mas era uma igreja só. Então, quando a gente pergunta quantas igrejas Cristo fundou, ele fundou mais de uma igreja na Bíblia, uma pessoa honesta, veja, uma pessoa honesta, estou falando aqui para uma pessoa honesta, vai dizer, não, Cristo fundou só uma igreja. Correto, Cristo fundou só uma igreja. E Cristo disse que essa igreja, ela vai ensinar. Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, Cristo diz, olha, ide por todo o mundo, por toda a terra, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E ensinai, formar discípulos em todas as nações. Então veja, diante dessas falas todas que está escrita, eu preciso saber onde está a igreja. Não é uma igreja invisível apenas, é uma instituição visível, é uma sociedade visível também, com a dimensão, né, espiritual e também com a dimensão física. É preciso entender isso. O próprio texto sagrado, né, veio depois do testemunho da igreja, da tradição da igreja, 30 anos depois que foram escrever o Evangelho, 30, 40 anos, né, para escrever o Evangelho que a gente tem. Aí uma pessoa diz, mas Cristo não fundou a igreja. Aí você diz, não, fundou sim, está lá no Evangelho, o texto está atestando que Cristo fundou a igreja. Ah, mas ela não é a romana, ela não é a católica apostólica romana. Então, nos diga qual é, né? Acabe logo com essa dúvida. Acabe com essa dúvida. Nos diga qual foi a igreja, então. Então, só nos resta afirmar com toda certeza, como está no Catecismo Católico, afirmar com toda certeza para o mundo que a igreja de Cristo, a igreja primitiva de Cristo, ela subsiste na igreja católica apostólica romana. É a única, ela não é uma ramificação, né, do cristianismo, é o único cristianismo. Está até nos textos bíblicos, a gente vê nos textos bíblicos, lá na primeira carta de João, por exemplo, né, capítulo 2, versículo 19, dizendo que aqueles que saíram, né, o anticristo saiu do meio de nós. Saíram porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. E a lógica, né, a lógica nos leva a concluir que quem saiu de quem? A igreja que Cristo fundou é uma só, uma única igreja. Está lá em Mateus, né, como a gente já citou. E ela é necessária para nos ensinar. Então, essa coisa de bandeira, Cristo não veio defender bandeira. Eu vou usar uma palavra aqui, um pouco meio grosseira, mas isso é ser vergonhice. Dizer isso é ser vergonhice.
Isso é um modernismo, a partir do protestantismo. Cristo não veio defender bandeira. Meu Deus, Cristo fundou só uma igreja. Esse negócio de placa, de bandeira de igreja é invenção, essa redegoice dos seres humanos. Isso é essa redegoice dos seres humanos. Para dizer, hoje em dia, né, todo mundo aí com a sua bíbliazinha debaixo do sovaco, fundando a sua igreja, nas garagens, nas esquinas, aí diz, não, Cristo não veio buscar placa. Criatura, deixa de ser desonesto com a história. Cristo, lá no Evangelho, está fundando só uma igreja. O protestantismo surgiu no século XVI. E essa linguagem moderna, Cristo não veio buscar a placa da igreja. Isso é malandragem. Cristo fundou só uma igreja. Né? Fundou só uma igreja. Parece algo muito estranho. Como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, será se falando a verdade me tornei vosso inimigo? Será se eu falando aqui a verdade que Cristo fundou só uma igreja? Está lá no Evangelho. Isso me faz inimigo seu? Me tornei seu inimigo, fazendo aqui uso das falas de Paulo? Eu me tornei seu inimigo porque falei a verdade? Cristo fundou só uma igreja, criatura. Se você está lá na sua igreja protestante, se você até mesmo fundou sua igreja, saiba que eu jamais vou te perseguir ou eu vou pedir para alguém te perseguir de forma nenhuma. Mas eu, por obrigação, diante de Deus, eu tenho que dizer que isso aí é falso. Que Cristo fundou só uma igreja. É isso que eu estou fazendo aqui nesse canal. Eu tenho por obrigação de falar a verdade. Será se falando a verdade eu me tornei vosso inimigo, inimigo desse mundo? Dizer que Cristo não fundou uma igreja, negar que ele tinha fundado só uma igreja, isso é desonestidade. Cristo fundou só uma igreja. Se alguém te perguntar, Cristo fundou quantas igrejas? Na Bíblia é claro, Cristo fundou só uma igreja. Para que Deus quer duas igrejas ou três? Ele fundou só uma. Mas a verdadeira é essa ou aquela. Pesquisa, seja honesto e pesquisa qual é a igreja que veio desde lá e que nunca se dividiu. As que saíram dela é outra questão, o problema é dessas pessoas que saíram. O próprio texto bíblico está dizendo que quem saiu é quem está errado. A igreja permanece firme, na mesma direção. Você crê que a igreja se corrompeu? Aí você deixou de crer em Cristo. Se você crê que a igreja faliu em determinado ano, em determinada época, então você perdeu a fé em Cristo. Cristo disse, as forças do inferno não poderão vencê-la. Então, diante de tanta promessa de Cristo, de que a igreja não seria vencida, Cristo fundou só uma igreja, ela tem autoridade de ligar e desligar, ela foi enviada para batizar, foi enviada para ensinar. Agora, se a igreja é invisível apenas, como é que eu vou encontrar essa igreja? Como é que eu vou encontrar o ensinamento correto? Isso é armadilha satânica, meus irmãos. Isso é armadilha satânica. Dizer que a igreja tem essa dimensão, essa comunidade, essa instituição jurídica. Isso é obra de Satanás. Desculpa eu dizer isso, mas isso é obra de Satanás. A igreja é uma instituição jurídica, com liderança, que o próprio Cristo instituiu. A gente vê isso nas cartas de Paulo, nos evangelhos. É preciso obedecer essas autoridades que Cristo instituiu. Miguel, mas ela se corrompeu. Então a palavra de Cristo se corrompeu. Para você que diz que a igreja se corrompeu, você está duvidando da promessa de Cristo, que disse que as forças do inferno não poderiam vencê-la. Aí, você inventa que é uma igreja invisível. Mas durante 1500 anos, que a igreja estava nesse mundo, aí depois surge o protestantismo, a igreja ficou invisível. Que conversa fiada é essa? Né? Então veja, se você quer ser honesto diante de Deus, faça as pesquisas corretas. Por acaso a igreja de Cristo foi vencida? Então, coloca aí para nós, em tal época, o cristianismo, a igreja de Cristo foi derrotada. Então aí, pronto, você está sendo uma pessoa que não crê em Jesus Cristo. Né? E a gente crê com todas as forças que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica apostólica romana. Você querendo ou não, subsiste nela. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis comentar aqui nesse vídeo, para a gente não ficar aqui prolongando muito. Mas, diante dessa indagação, Cristo fundou quantas igrejas? Você seja sincero e honesto em dizer, fundou só uma igreja. E eu preciso saber onde está essa igreja. Né? Cristo fundou só uma igreja e eu preciso saber onde está ela.
que é para poder eu receber os ensinamentos corretos da igreja, receber a Eucaristia. Qual outra igreja tem o sacerdote legitimamente, né, ordenado que celebra, né, a Eucaristia? Em nenhum lugar desse planeta. Né? Então, somente na Igreja Católica tem a Eucaristia validamente, né, biblicamente. Entende, meus irmãos? Então, veja, as que foram saindo ao longo do tempo, é só fazer esse exame de consciência, é só analisar as escrituras. Aí um protestante quer colocar uma discussão entre católico e ortodoxo, sendo que ele é protestante. Então deixa essa discussão católico e ortodoxo para eles dois. Você que é protestante, o que você tem a ver com isso? Ah, mas a igreja ortodoxa também diz que é a verdadeira. Mas você não é ortodoxo. Então como é que eu vou discutir com você, o protestante? Vou discutir entre uma discussão entre católicos e ortodoxos? Seja ortodoxo primeiro, aí sim a gente vai discutir nesse campo, nessa área, para ver o que aconteceu, né? Para ver o que aconteceu. Mas, meus irmãos, repito, a Igreja de Cristo subsiste na única igreja que a gente conhece como Igreja Católica Apostólica Romana. É nela que tem o sucessor de Pedro, legítimo, é nela que tem a verdadeira Eucaristia, é nela que tem, né, a plenitude dos meios de salvação que Cristo deixou. Está no Catecismo Católico. E ponto final. E ponto final. É preciso entender isso. Cristo fundou uma única igreja e ela é necessária para a nossa salvação. Isso no plano ordinário de Deus, que Deus deixou para que a gente seja salvo por meio de Cristo, né, de sua igreja. Esse Cristo total. Cristo não é sozinho, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Beleza? Então é isso aí que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.